Então, pessoal, veja só, visto toda aquela teoria, né, e tal, e discutido vários exemplos, né, em várias situações, eu tenho aqui algumas atividades resolvidas, atividades resolvidas são essas que eu irei discutir com vocês, beleza? E em seguida eu vou propor aí alguns exercícios. Então é o seguinte aqui, veja só, no R11 eu tenho esboce o gráfico, deixa eu ver aqui, esboce o gráfico, olha aqui, ó. Esboce o gráfico e determine o domínio, a imagem, quando ele fala de a imagem é o conjunto imagem, né? E o período das seguintes funções. Eu tenho a função do item A, que é f de x igual a 3 vezes seno de 2x, e a função do item B, que é g de x igual a 1 mais cosseno de π menos, cosseno de x menos π sobre 4. Beleza? Então, vamos lá à nossa resolução. Então, seria o seguinte, olha. Resolução. Resolução, tá certo? Então, eu tenho aqui o nosso amigo item A. O que é o item A? É a função f de x igual a 3 vezes seno de 2x. Ok? Seno de 2x. Pessoal, veja só. A gente poderia, a partir dessa função, o domínio, veja, o domínio não tem nenhum problema porque ele não impõe nenhuma restrição aqui. Então o domínio já é o conjunto dos reais. Tá certo? O conjunto imagem, só a partir dessa função, com um tratamento algébrico, ou seja, pensando em termos de fórmula, melhor dizendo, tá certo? A gente poderia descobrir, pessoal, qual é o conjunto imagem dessa função, porque veja, esse número 3 aqui, ele não é o C, aliás, ele não é o B, o C é esse aqui, o 2. Ele não é o B, então o B a gente sabe que ele estica a função na vertical, não é? Então, de fato, olha, eu não quero falar em amplitude, mas essa função, o maior valor dela seria 3 e o menor valor dela seria menos 3. Tá entendendo? Então o conjunto imagem seria de menos 3 até 3. Tá certo? E o período, olha, veja só, o período aqui, a gente poderia calcular da seguinte maneira também, olha, veja só, o período a gente poderia utilizar aquela formulazinha. Período da função original, P de f, dividido pelo valor de C, que é 2. Tá certo? Você chegaria à conclusão que o período era na verdade π, ou seja, daria para fazer tudo algebricamente, tá certo? Mas assim, ele pede para a gente esboçar o gráfico, ok? Então ele quer que a gente tire essas conclusões aqui, olha, a partir do gráfico, porque é um exercício ainda elementar, a gente está começando, para depois a gente aprender que não é necessário fazer isso, que eu fiz hoje, que eu vou fazer hoje, tá certo? Porque dá um relativo trabalho, você tem que fazer tabelas e gráficos e tal, né? Então veja só, como a gente vai ter que agora a gente vai ter que esboçar o gráfico, então o processo, pessoal, é aquele processo tradicional. Veja, a função é uma função f de x igual a 3 vezes seno de 2x. Perceba que tem um x aqui, olha. Então os x eles serão substituídos por números, né? Para a gente obter o valor de y. Então a gente forma o par ordenado, tá entendendo? E a partir do momento que a gente formar o par ordenado, a gente marca os pontos e passando por esses pontos eu tenho a curva do gráfico. O processo é o processo tradicional que vocês já estão, né, careca de saber, não é? Tá certo? E conhece. Beleza? Então veja só. Para ficar mais fácil, pessoal, os valores que a gente vai escolher para x, geralmente a gente escolhe o seguinte, olha, veja só, a gente escolhe, deixa eu colocar aqui, ó. Geralmente a gente escolhe 0 em radianos, né? 0 radianos. Geralmente a gente escolhe, aí depois de 0 é π sobre 2. Aí depois é π. Aí depois é 3π sobre 2. E por último 2π. Tá certo? Ou seja, geralmente nesse tipo de exercício a gente substitui o x por esses 5 valores aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Por que por esses valores, professor? Porque
esses valores, pessoal, eles são conhecidos, tanto o seu seno como também o cosseno, tá certo? Por exemplo, o seno de 0 é 0. O seno de π sobre 2 é 1. O seno de π é 0. Então, se o 0 está de um lado, o π está do outro. Então, como o seno é calculado no eixo y, tá certo? No eixo y, então, se o seno de 0 é 0, o seno de π também é 0, tá certo? Aí veja, o seno de π sobre 2 é 1, então o seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. Professor, por quê? Como é que o senhor chegou a essa conclusão? Porque é o seguinte, olha, o seno é calculado no eixo y, no vertical, então π sobre 2 fica do lado de cima, tá certo? E 3π sobre 2 fica do lado oposto, lá embaixo. Então lembre-se, o raio da função trigonométrica é 1. Então se lá em cima é 1, embaixo só pode ser o quê? Menos 1, tá certo? E aqui, pessoal, o seno de 2π é 0, porque evidentemente que o 2π coincide com o 0, né? 2π dá uma volta completa, volta para o 0. Tá entendendo? Então vai ser 0. Então eu conheço esses valores aqui, ó. Certo? Só que tem um probleminha aí, tá certo? Tem um probleminha aí que a gente tem que discutir. Qual é o probleminha? É o seguinte, olha. Qual é o probleminha? O problema é o seguinte, veja, pessoal, se aqui no lugar desse 2x fosse somente x, era só a gente substituir esses valores, aí ficaria seno de 0, seno de π sobre 2, seno de π, e por aí vai. Se aqui no lugar do 2x fosse somente o x, ok? Mas perceba que eu tenho esses 2x aqui, então na verdade, pessoal, esse 2x ele tem que se transformar em 0, tem que se transformar em π sobre 2, tem que se transformar em π. Então, como assim, professor? Não entendi. Veja só, é o seguinte, eu vou substituir esse x por um arco, que quando eu multiplicar por 2, dê, por exemplo, 0, dê 0. Depois, eu vou substituir esse x por um arco, que quando eu multiplicar por 2, tem que dar π sobre 2. Ok? Aí depois eu vou substituir o x por um arco, que quando eu multiplico por 2, tem que dar π. Certo? Porque dessa maneira, eu vou poder calcular o seno desses arcos aqui que eu quero. Tá certo? Professor, eu ainda não entendi direito, mas veja só, vamos entender agora, rapidinho. Veja só, aqui ó. Ou seja, eu quero que 2x... Veja que eu estou falando isso aqui. Eu quero que 2x seja igual a 0. 2x seja igual a 0. Então, quem vai ser o x? Então, o x será igual a 0 dividido por 2. Porque o 2 não passa dividindo. Então, 0 dividido por 2 dá 0. Então, o x, olha, o x será igual a 0. Ok? Então, para o caso do 0 não tem nenhum problema não, tá certo? Não tem nenhuma novidade não. Se você colocar 0 aqui, olha, no lugar do x, 2 vezes 0 dá 0, fica seno de 0, tá certo? Então, não tem nenhum problema. Mas vamos lá, veja só aqui, ó. Veja que aqui no caso para a questão do π sobre 2. Então, veja só, eu quero que 2x, a gente chama disso de, eu não falei, mas a gente chama disso de argumento. Eu quero que o argumento 2x seja igual a π sobre 2. Então, quem será o x? Então, o seguinte vai ficar o seguinte, olha, veja só. Vai ficar x vai ser igual a π sobre 2, não é? π sobre 2 que é isso aqui, e esse 2 passa dividindo, então isso aqui vai ser dividido por 2, ok? Então, o x, para a gente não perder tempo, pessoal, isso aqui, π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4, tá certo? Porque não vai multiplicar pelo inverso do de baixo. Então esse 2 aqui, olha, que ele fica se eu botar um aqui embaixo, ele fica em cima, não é? E quando eu inverter, ele vem para baixo. Então ficaria π sobre 4, tá certo? π sobre 4. Pessoal, o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu pegar esse π sobre 4 e colocar aqui no lugar do x e multiplicar por 2, vai ficar 2π sobre 4. Percebeu? Se eu pegar aqui, olha, o π sobre 4, colocar no lugar do x, né, e multiplicar por 2,
Fica 2π sobre 4. E quem é 2π sobre 4? Quem é 2π? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu fazer aqui depois apagar. Quem é 2π sobre 4? Aí veja só. Esse 2 eu posso simplificar por 2, que dá 1. E esse 4 eu posso simplificar por 2, que dá 2. Então o que é que sobrou aqui? Sobrou em cima π. E o que é que sobrou embaixo? 2. Então veja só. Perceba o seguinte, que quando eu substituo o x por π sobre 4 e multiplico por 2, eu gero, na verdade, o arco π sobre 2, que é esse aqui. Ou seja, o que eu vou calcular, na verdade, é seno de π sobre 2. Esse seno aqui é seno de π sobre 2. Seno desse arco aqui. Está entendendo? Então é por isso que eu estou fazendo isso. Ok? Beleza, vamos lá. Então agora é o seguinte. Eu quero que o argumento 2x seja igual a π. Então vou fazer aqui. Deixa eu trocar aqui a cor, tal. Eu quero que o argumento 2x seja igual a π. Então, para que o argumento 2x seja igual a π, então o x tem que ser quanto? O x tem que ser igual a π dividido por 2, né? Tá entendendo? Ou seja, o 2 passa dividindo. Então, se eu colocar aqui no lugar do x π sobre 2, então vai ficar 2x sobre 2. Aliás, 2π sobre 2. 2π sobre 2 é π, não é? Tá entendendo? Então, vamos lá para o próximo aqui. Agora eu quero que o argumento 2x seja igual a 3π sobre 2. 3π sobre 2. Então, x será igual a 3π sobre 2. Dividido por 2. Esse 2 passa dividindo, certo? Da mesma forma como aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui vai ser x igual a 3π. Esse 2 multiplica o 2 daqui, 3π sobre 4. Ok? Por último, pessoal, é o seguinte. Por último, eu quero que 2x, que o argumento 2x seja igual a 2π. Aqui é só cancelar o 2. Cancela 2, cancela 2, implica que x tem que ser igual a π. Ok? Ou seja, x tem que ser igual a π. É óbvio, né? Se eu colocar, veja, x tem que ser igual a π. Se eu colocar π aqui, multiplicar por 2, fica 2π, né? Ou seja, isso aqui. Beleza? Então, só para eu marcar aqui e não me confundir, veja. Primeiro valor de x é 1. Então, o primeiro valor de x é 1. Não, o primeiro valor de x é 1. Não. O primeiro valor de x é 0. Certo? O segundo valor que a gente vai substituir x o segundo é π sobre 4. O terceiro é π sobre 2. O quarto, 3π sobre 4. E por último, o quinto, né, é π. Beleza? Então são esses valores que eu vou substituir por x para gerar esses arcos aqui, ó, e a gente facilmente calcular, não é, o seno, tá certo? Então, olha só. Deixa eu ir para a próxima página. Então aqui é o seguinte. X, aí y, a função é, deixa eu ver se é isso mesmo, 3 vezes seno de 2x. Vou precisar de um espaço grande aqui porque eu vou calcular, certo? Aqui dentro mesmo. Então, par ordenado aqui x e y.
certo? Vou montar uma tabelinha aqui. Bom, pessoal, veja só, voltando aqui, eu tenho x vai ser 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π, né? Então, vem aqui substituir. X vai ser 0, 0, aí depois é π sobre 4, aí depois é π sobre 2, aí depois é 3π sobre 4, aí depois é π, por último é π, certo? Então a gente vai substituir aqui nessa função, né? E a gente vai encontrar, evidentemente, que o valor de y, tá certo? Para formar o par ordenado xy. Então seria o seguinte no primeiro caso, y igual a 3 vezes seno de 2 vezes o x é 0, então 2 vezes 0, ok? Que isso vai ser igual a 2 vezes 0 dá 0, certo? Então só aqui, isso aqui vai cancelar, vai dar 0, né? Ok? E seno de 0 é 0, tá certo? Então vou ter o seguinte, repito esse 3 aqui, então 3, seno de 0 é 0, então 3 vezes 0, que dá igual a 0, beleza? Então eu tenho aqui, pessoal, o primeiro par ordenado para a gente montar o nosso gráfico, 0 e 0. Tranquilo? Então vamos para o próximo aí, seguinte, y agora é 3 vezes seno de, abre parêntese aqui, 2 vezes, no lugar do x vai ser π sobre 4, né? π sobre 4. Ok? Então veja só aqui, perceba, esse 2 aqui dividido por 2 dá 1, esse 2 aqui dividido por, esse 4 dividido por 2, né, dá 2. Então o que é que sobrou aqui em cima? Sobrou 1 π e embaixo 2, né? Mais 1 vezes π é π, tá certo? Então na verdade sobrou π sobre 2. Seno de π sobre 2, pessoal, é 1, ok? Então vai ficar o seguinte, 3, repito esse 3 aqui. E tudo isso aqui, pessoal, será substituído por quanto é o seno de π sobre 2? Né? 1. Então aqui vai aparecer 1. Então isso aqui vai dar 3. Ok? Então aqui eu tenho um par ordenado. Qual é o valor do x? Deixa eu só apagar aqui, porque tem que ser um parênteses um pouco maior. O valor do x é π sobre 4. Então aqui eu vou colocar. E qual é o valor de y? 3. Então eu tenho um par ordenado π sobre 4 e 3. Beleza? Próximo. Y igual, então 3 vezes seno. Aí veja aqui é 2. Qual é o valor de x? Agora é π sobre 2, eu coloco aqui π sobre 2. Veja, eu tenho 2π sobre 2, cancelo o 2 aqui, cancelo o 2, né? Sobrou o que? Sobrou o π somente, tá certo? E quanto é seno de π? É 0, então ficaria o seguinte, repete o 3. Isso aqui tudinho, pessoal, seno de π é 0, então isso aqui tudinho será substituído por 0, ou seja, ficará 3 vezes 0. 3 vezes 0 dá 0, tá certo? Então agora eu tenho um par ordenado π sobre 2 e 0. Então vou escrever aqui. π sobre 2 e 0. Beleza? Seguinte, no próximo eu tenho o seguinte.
é y igual a 3 vezes seno de 2 vezes 3π sobre 4. Ok? Vamos lá, então aqui, ó, perceba o seguinte: 2 dividido por 2 é 1, 4 dividido por 2 é 2. Então aqui em cima sobrou 1, 3 e π. 1 vezes 3π é 3π. E embaixo sobrou 2. Então eu tenho, na verdade, o arco 3π sobre 2. Seno de 3π sobre 2, como a gente viu, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Então ficaria aqui, ó, repete o 3. Isso aqui tudo é seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2 dá menos 1. Então coloca aqui menos 1. Então chegamos à conclusão que o y é menos 3. Então eu vou ter aqui o par ordenado 3π sobre 4 e menos 3. Certo? Por último aqui, ó, bem rapidinho, eu tenho aqui y igual a 3 vezes seno de, aí 2 vezes, no lugar de x agora é π, tá vendo? Π aqui no lugar de x, tá certo? Então π vem para cá, né? Aí veja, 3 aqui eu repito, seno de 2π é 0, 3 vezes 0 dá 0. Então agora eu tenho um par ordenado π e 0. Beleza? Então, pessoal, a próxima etapa é a gente pegar todos esses pontos aqui, olha, esses pares ordenados, evidentemente que eles vão ser convertidos em pontos, né? E em seguida traçar o gráfico passando por esses pontos, tá certo? Vamos para ir para uma próxima tela. Então seria o seguinte: então, pessoal, olha só, eu tenho aqui o sistema cartesiano, eixo x e eixo y, né? Vou marcar aqui no eixo x os valores, que são, na verdade, esses arcos aqui, ó, tá certo? 0, π sobre 4, π sobre 2, 3π sobre 4 e π, tá certo? Então, para isso eu vou utilizar a seguinte metodologia, olha só, o seguinte, vou dizer que aqui é 2π, certo? Se aqui é 2π, mais ou menos aqui no olhômetro mesmo, mais ou menos aqui vai ser π. Pessoal, não precisa ser muito preciso aqui, porque o que ele quer é o esboço do gráfico, tá certo? Então, se aqui é 2π, na metade é π, né? Metade de π é π sobre 2. Ok? Então, o que é que eu falta marcar ainda? Vamos ver aqui. Eu falto marcar π sobre 4. Aqui o 0 eu tenho, π sobre 2 eu tenho, π eu tenho. Eu falto marcar π sobre 4 e falto marcar ainda 3π sobre 4, tá certo? Beleza? Pessoal, se aqui é π sobre 2, π sobre 4 é metade disso. Não é? Porque lembre-se, π sobre 2 é 90 e π sobre 4 é 45, então é metade. Mais ou menos aqui no olhômetro, mais ou menos a metade. π sobre 4. Ok? O próximo valor que eu quero marcar é 3π sobre 4. Veja, essa divisão aqui, pessoal, esse pedaço aqui é π sobre 4. Então aqui eu tenho 1π sobre 4, aqui eu tenho 2π sobre 4, 3π sobre 4 vai ser aqui. Então aqui vai ser 3π sobre 4. Veja que faz lógica, veja só a coisa, veja só. π sobre 4, 1π sobre 4, 2π sobre 4. 2π sobre 4 é a mesma coisa que π sobre 2.
3π sobre 4, 4π sobre 4. 4π sobre 4 é a mesma coisa que π, porque não tem 4 em cima e 4 embaixo, não cancela. 4 com 4 cancela, sobra só o π. E por aí vai, tá certo? O que eu falta agora é exatamente marcar os pontos, tá certo? Para a gente fazer a parte final, que é traçar o gráfico. Então, veja só. Com 0 eu não preciso marcar, né? Não preciso fazer nada. Só é marcar lá, já está lá no sistema cartesiano. Eu tenho que ligar aqui π sobre 4 com 3. Então vem aqui, ó. π sobre 4 com 3. Então eu não coloquei aqui o 3, mas vou colocar agora, veja só. Então aqui vai ser 3, pessoal. Aqui vai ser 3. Eu havia esquecido aqui. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3. Ok? Vai ser aqui. Beleza? Depois, π sobre 2 e 0. Não preciso porque é no eixo, é só lembrar, né? 3π sobre 4 e menos 3. Então eu volto para cá. 3π sobre 4 e menos 3. Então aqui, ó. Então vou só apagar aqui para botar um tracejadozinho e tal. Só para fazer esse efeito de tracejado, tá certo? Então agora a gente vai marcar os pontos. Vou marcar de vermelho porque o gráfico será vermelho, né? Então deixa eu vir para cá e tal, para ver aqui, só para lembrar os pontos. 0 e 0. π sobre 4 e 3. Vamos ver aqui. 0 e 0, então vai ser aqui, ó. π sobre 4 e 3. Aí depois é π sobre 2 e 0. Aí depois é 3π sobre 4 e menos 3. E por último é π e 0. Ok? Então deixa eu só aqui tentar desenhar o gráfico, certo? Beleza, então olha só. É só um esboço do gráfico para a gente ter a noção, né? Do que a gente vai fazer. Então depois disso tudo, possivelmente você já esqueceu das perguntas do exercício, né? Mas assim, quais são as perguntas? Qual é o domínio, né? Qual é a imagem, ou seja, o conjunto imagem, e qual é o período. Então olha só, se eu tenho um gráfico aqui, pessoal, extremamente simples a gente dizer quem é o domínio. O domínio é conjuntos reais. Então olha só, respondendo aqui a pergunta definitivamente, domínio da função f é o conjunto dos reais, certo? Conjunto imagem da função é quem? Olha só. Conjunto imagem, pessoal, a gente obtém o seguinte, a gente observa qual é o maior valor da função através do gráfico, né? Certo? E qual é o menor valor da função através do gráfico. Então, veja só. Esse gráfico vai até onde aqui na vertical? Do lado de cima não vai até 3? E aqui do lado de baixo ele vem até onde? Não vem até menos 3? Tá entendendo? Então, o conjunto imagem da função vai de menos 3 até 3. Você pega sempre o valor negativo primeiro. Então, vem de menos 3 até 3. Ok? Beleza, então olha só, é o seguinte, e por último ele quer saber qual é o período. Aí olha só, o período, minha gente, é até onde a gente desenhou o gráfico. Até onde a gente desenhou o gráfico é uma evolução completa. Eu desenhei o gráfico até onde? Não foi de 0 a 0 a π? Então o período de f é π, ok? Período da função f é π, beleza? Sem nenhum problema, ok? Então aqui o item A está feito, né? Dá um pouquinho de trabalho, tá certo? Depois a gente vai aprender, eu já mostrei para vocês, tá certo? Mas a gente vai aprender como é que se faz para a gente obter essas informações, essas respostas aqui, ó, sem a gente precisar
calcular o gráfico, construir o gráfico, esboçar o gráfico, né? Mas assim, veja, a princípio é bom que você faça isso, porque aí você vai, evidentemente, vai ter a noção do que é que seria o domínio da função, o que é que seria o conjunto de imagem através do gráfico, o que é que seria o período, né? Tá certo? E em seguida, a gente vai aprender a fazer isso de forma algébrica, ok?